Cruzeiro ontem, os capitães do Cruzeiro ontem, eles fizeram uma tempestade no Cruzeiro. Era um Cruzeiro que viu ondas, viu ressacas e passava. E era uma onda, 2, 3, chegou até a 4ª onda. Mas aí o Cruzeiro passou essa onda, porque o gol foi anulado. Foi um Cruzeiro comandado pelo capitão pilhado que te levou, meu amigo Marcos André, pra zona do rebaixamento de novo. Um Cruzeiro já tava lá, que atropelou... Não, de novo, vocês poderiam sair se vocês ganhassem o jogo. Já tava lá. E aí o Cruzeiro, nosso navio, trouxe o Corinthians de novo pra zona do rebaixamento. E eu, como capitão de um Cruzeiro, que estou aqui... Gostou da minha roupa, Vanderlei Nogueira? Elegantérrimo. Gostou, Fábio Piperno? Ficou bem, ficou bem. Você gostou? Uma maravilha. Você gostou? Uma maravilha. Eu, como capitão do Cruzeiro, que ontem atropelou o Corinthians, eu vou fazer de tudo, meu amigo Marcos André, pra esse Cruzeiro, que a próxima parada desse Cruzeiro não seja a 2ª divisão pro Corinthians. Porque eu penso em você, eu penso na sua alegria, eu penso na sua felicidade, e se eu tenho o Cruzeiro sobre minhas mãos, se eu sou o capitão desse Cruzeiro que ontem atropelou o Corinthians, eu vou lutar. Assim como lutou o presidente do Corinthians ontem, porque ele lutou. Ontem a gente teve denúncia de agressão, imagens do presidente do Corinthians agredindo um torcedor do Cruzeiro. Se o presidente do Corinthians lutou... Foi igualzinho do Flamengo, né? Com suas próprias mãos... Foi igualzinho do Flamengo. Quando foi o do Flamengo, eu falei, meu amigo. Foi. Eu não me escondo, não. Igual. Eu falei. Vim até de boxeador. Você lembra disso, Vanderlei Nogueira? Então, eu zoo o Flamengo também. Porque pra mim tem que zoar todo mundo. Tira o chapéu. O seu capitão tira o chapéu pra te receber aqui, Marcos André. 3-0. Marcos André, minha primeira pergunta. Passa. Te inspirei quando disse que eu vou tentar comandar esse Cruzeiro para que a próxima parada do Corinthians não seja a 2ª divisão. E outra, aonde vai parar o seu Corinthians, Marcos André? Porque, mais uma vez, porrada dentro do campo e porrada fora dele. Ué, eu tenho que falar a verdade. Porrada dentro do campo e porrada fora do campo. Ué, o cara foi lá falar. Ó, eu vi as imagens. Contanto que hoje eu ia falar que foi soco, não foi soco. Mimimi, pô. É mimimi, amigo, mas o cara vai empurrar a tua cara, tu vai aceitar? Eu vou dar na cara dele se alguém empurrar minha cara. O cara ainda foi sangue frio. E eu sei que ele não levou o soco, porque senão ele reagiria. Agora, também não é para um presidente, numa situação como aquela ali, empurrar a cara de um torcedor. Ou seja, foi porrada dentro e porrada fora do campo. O seu capitão com o seu Cruzeiro te passa a palavra, Marcos André. Eu gostei dessa roupinha, cara. Parece o Pato Donald. Não parece um capitão, né? Parece o Pato Donald, né? Mas é com essa roupinha do capitão do Cruzeiro que eu te passo a palavra, Marcos André, e sem ficar presinho, porque quando o Corinthians se lasca, você não fala nada, tu foge do assunto, desabafe. Eu quero ouvir o que o seu coração tem pra me dizer. Boa tarde, Fábio, professor. Boa tarde. Nosso marinheiro, o pai. É capitão. É capitão. É verdade, mais um jogo ruim do Corinthians ontem, mas o Vareio, o Cruzeiro que tem um jogo a menos, né? Ali entre os 6 primeiros. Né? O Corinthians parece que dizem as mais línguas que parece que hoje vai anunciar algum treinador. Né? O bonde tá assim, tá à deriva. Dentro e fora do campo, né? Pior do que não contratar é contratar errado, só isso. Ainda tem isso, né, professor? Ninguém sabe quem vai ser. Pode ser o Carille, pagando a multa, se o Carille topar. O outro que era lá, o que era do Vasco. Ramon. Tá preso ainda no bid, olha só. O bid do Vasco, meu Deus do céu. Nada que não esteja ruim que possa piorar. De fato, continua ali na zona de rebaixamento. Equipes estão ali tudo perto. O Vasco ganhou, meu Vitória ganhou. Todo mundo vai se iniciando e vai ficando cada vez mais ruim pro Corinthians e pro Fluminense. Pro Corinthians ainda tá uma vitória, dá um pulo fora da zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Só que agora no meio de semana pega o Vasco, lá em São Januário. Se o Vasco vence no Corinthians,
fica às vezes a 2 jogos. O Fluminense já tá 3 para sair da zona de rebaixamento. O Vitória tem 7 pontos na frente do Fluminense. Então, quer dizer, vai ficando ruim, Tico. O time, aqui eu já falo direto, fala pro torcedor. Você que fica falando, eu digo, ó, vai brigar até as últimas rodadas para não cair. E vai chegar reforço, que reforço? Não tem dinheiro para contratar. Tá aí, saiu o patrocinador Master. Tá essa dificuldade toda. Eu acho que o que aconteceu com o presidente ontem, tudo bem, não tem que reagir em nada, mas quando antes de ver as imagens, eu achei que era que nem o El Gordon, que deu virilha. Não passa batida, deixa falar. Se tá na zona de rebaixamento meu. Mas é isso que eu tô falando. O presidente do Corinthians também não tem que empurrar a cara de ninguém. Falando. Não tem, mas quando falou, ontem à noite a gente tava no Canelado, eu digo, pô, saiu na mão, deve ter sido alguma coisa muito mais séria, né? O cara também mimimi, né? Agora, é sempre a mesma milonga, né? Como diz o Nilson César, do Vampeta. Ele fala, vai brigar pra não cair, vai brigar pra não cair. Ele foge, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno. Não, vai brigar pra ser campeão, é campeão. Mas você foge do jogo. Você não fala que ninguém jogou nada. Você não fala que nenhum jogador salvou. Irmão, você, eu sou eu. Eu quero vai ficar saber. Aqui gritando, Olímpia! Eu quero saber. Faça a sua, minha opinião é essa. O que você achou do jogo? Achei que o Corinthians perdeu, pronto. Só isso? Só. Você não vai falar Perdeu. os pontos fracos desse Corinthians? Tem, tá lá. Que nenhum jogador vai lá, desse Corinthians joga. Sai dos exames e vê onde é o ponto forte e o ponto fraco. Pronto. Vanderlei Nogueira, eu entendo. Eu entendo o desabafo de um amigo que entrou no meu cruzeiro, né? A gente tinha um cruzeiro, ele achou que ia ser um cruzeiro pro Caribe, ele achou que ia ser um cruzeiro pras Maldivas, foi um cruzeiro pra uma tempestade. Então eu entendo ele tá assim, eu entendo ele desabafar, ele querer me dar fora, eu tô preparado. Quando você tem um amigo que ele te bate na hora que ele tá mal, você tem que apanhar e falar, eu quero o melhor pra você. Então é isso. Se ele pegou um cruzeiro ontem, né, pilotado por um capitão à altura, e esse cruzeiro não levou Vampeta pras Ilhas Caimã, não levou pras Maldivas, não levou pra Cancún, se levou pra tempestade, e ele levou um bando, ele levou 3 ondas na cabeça ontem, eu entendo esse sentimento dele. Mas e o jogo do Corinthians, gente? Que loucura, esse Corinthians não joga nada nunca. Era pra ser 4, era pra ser 5. O Corinthians mal ameaçou. E outra coisa, hein? Quando falam, o Donelli não tem só culpa, ele até pegou bem. Mas eu achei o segundo gol defensável, tá? Eu não acho que o Carlos Miguel levaria aquele segundo gol, por exemplo, nem o Cássio. Se você dá 2 passos e pula, você pega. Se você pula direto, como ele fez, você não pega. Eu acho que todo o Corinthians tá uma tragédia, Vanderlei Nogueira. Boa tarde para você. Asmar, você está vivendo aquele período dos cruzeiros, né? Cruzeiro das Lucas. O cruzeiro do Asmar, o cruzeiro do Pilhado, o cruzeiro do Neymar, né? O cruzeiro do Roberto Carlos, enfim, o que tem mais aí é cruzeiro. E esse cruzeiro aí deu uma pancada forte no Corinthians, ganhou o time que todo mundo entendia que era melhor e que passaria pelo Corinthians. O Corinthians não está entrando como favorito em nenhum jogo, faz muito tempo, né? Pode até conseguir um pontinho, às vezes pode conseguir uma vitória, está precisando de uma vitória para tentar escapar dessa zona tenebrosa que é a zona do rebaixamento, especialmente para equipe grande, né? Para clube grande, com tanta torcida, que é o caso do Corinthians. Então é muito frágil, o time é frágil. Está sem um treinador efetivo, mas eu só queria lembrar que qualquer treinador que chegar vai receber esse elenco. A mesmice é trocar treinador, pensando que de uma hora para outra é varinha mágica, vai virar uma orquestra sinfônica. Normalmente, quando troca treinador, melhora um pouquinho, mas nos últimos tempos nem isso está acontecendo. Você está trocando o treinador, não é só o Corinthians, não. Outras equipes também. Você troca o treinador e não acontece nada. Tá aí o Fluminense, que não me deixa mentir. Tá certo? Vamos estrear o Mano Menezes, calejado, um técnico rodado e tal. Não aconteceu nada, continua tomando pancada. Se vai melhorar, a gente não sabe. É sempre uma contratação de risco. Então, no caso do Corinthians, é a mesma coisa. Por isso que, enquanto o Vampeta estava falando, eu dei uma pitada falando, é pior do que contratar, é contratar errado. Tá contratando no desespero.
desesperado, tentando encontrar um salvador da pátria, alguém que vai puxar o Corinthians da zona do rebaixamento. Claro que precisa fazer alguma coisa, eu sei disso, precisa fazer alguma coisa. Mas não adianta trazer técnico pensando que ele é salvador. Não tem milagroso nisso. O time está para baixo, o time não é bom, o banco de reservas do Corinthians não ajuda nenhum treinador. E para fechar, eu me nego a fazer qualquer crítica a esse garoto chamado Donelli. Zero. No meu caso, zero. Ele entrou numa grande gelada. É um garoto que tem futuro, pelas informações que eu recebo, é que é um bom goleiro, pode... Aliás, ele fez umas ótimas defesas a partir do momento que entrou. Não pode fazer milagre, mas fez muitas defesas boas. Acreditar ele um gol ou uma derrota é de uma injustiça total. Ele pode ser útil. Já contrataram o Hugo, né, que era do Flamengo. Aí, Hugo Neneca. O Neneca. Acho que vão dar a titularidade para o Hugo. Mas eu só quero dizer que esse menino entrou numa grande gelada. Saiu o Carlos Miguel, saiu o Cássio, o Corinthians não tinha goleiro. Foi buscar esse garoto e ele não está decepcionando para mim. Só estou falando isso porque é muito injusto achar que ele está colaborando. Eu acho um goleiro nada demais. Não, tá bom. Nada demais. Tá bom. Nada demais. Você acha que pra quem teve Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli, não vai segurar a onda. Não, então. Nem o Hugo Neneca. Pra deixar claro. Concordo, mas eu tô dizendo, o garoto entrou numa gelada. Ele chamaram na casa, vem cá que não tem outro. Pô. É o Corinthians... Mas, Vanderlei, vamos ser sinceros, o garoto sempre vai entrar numa gelada. Quando você é um goleiro, você sempre vai entrar numa gelada, você tem que assumir. Como o Júlio César, eu dou muito exemplo do Júlio César. Era o Klemer, querido pela torcida. O Klemer deu mole, ele entrou, era uma gelada. Reconheça que o Corinthians, nesse momento... Não tinha goleiro, chamaram um garoto que entrou num furacão. Eu sei que tem que estar preparado, ele tá lá desde 8 anos de idade, conhece o Corinthians, deve ser alguém que seja um jogador que, além de jogar no Corinthians, é apaixonado pelo Corinthians. Tudo isso eu sei, mas tem que reconhecer, é igual quando a gente fala em posições menos temerosas, técnicos importantes dizem, não vou colocar agora com medo de queimar, ou não. Até o Hendrick, nego ficou poupando aí para não colocar na hora errada, com todo o talento do Hendrick. Ele perdendo o gol é menos traumático do que um garoto tomar um frango. Pode arrebentar com a carreira dele. Então eu acho que esse menino entrou numa grande gelada e torço para que dê certo, para que ele prospere, para que ele continue, para que o time melhore. Mas é isso. Fábio Piperno, ele, nesses momentos, ele foge um pouco dos assuntos, ele fala, vai lutar para não cair, mas ele não se aprofunda no jogo. Como eu disse ontem, quando uma pessoa sofre um acidente grave, ela tem... O cérebro faz a pessoa esquecer aquele acidente porque ele está protegendo a pessoa naquele momento. E isso acontece às vezes com o atleta. Bloqueia. Quando vem aquela porrada bem dada, como a aposta que ele perdeu para mim, que ele não apostou, né? Ele não pagou. Quando a pessoa leva, ela tem amnésia. Ela leva e aí ele pode ter esquecido um pouco do jogo. Agora, Fábio Piperno, ninguém joga nesse Corinthians. Como é que pode um time, como ele próprio diz, que tem uma folha de pagamento que é a 4ª maior do Brasil, ter um time que ninguém joga nada? Ninguém joga nada. Tem erro na defesa, tem erro no ataque, não cria, não ameaça o adversário. E aí, hoje é raro a gente falar, né? O Corinthians é favorito para algum jogo. Seja ele em casa, seja ele fora de casa. O Corinthians, eu disse isso ontem, ele tem que agradecer muito por terem times que conseguem ser pior que o Corinthians nesse campeonato, como é o Fluminense, o Atlético Goianiense, e tem mais um atrás do Corinthians, o Atlético Goianiense e o Grêmio. Grêmio. Só que o Grêmio tem 2 jogos a menos, e o Renato faz questão de dizer isso o tempo todo. Mas quem tem mais potencial para não melhorar? Corinthians e Atlético Goianiense, eu acho. Potencial para não melhorar. Porque potencial para melhorar, o Fluminense tem. O próprio Grêmio tem. O Grêmio também tem, é isso. Bom,
primeiro eu quero dizer o seguinte, você está dizendo agora que o Corinthians é ruim na defesa, no meio, no ataque. É bom ouvir isso, porque lá atrás, quando eu disse que o Corinthians era um time homogêneo. Mas eu não acho café com leite. Ruim na defesa, no meio, no ataque. Mas isso, enfim, você está sacaneando o Corinthians, mas eu disse isso. Não, eu falo quando você fala café com leite. Não, café você chama o Corinthians de café com leite. Não, café com leite é o seguinte, sacanagem com o café. Porque eu já disse que o café com leite é um café ralinho, não é grãos de exportação, né? Padrão exportação, aquele café ralinho, de beira de estrada e tal. Porque também não vamos sacanear o café. Agora, ô Vanderlei, eu queria saber o seguinte: tem mar em Minas Gerais? Nem na Bolívia. Então, como é que tem cruzeiro saindo de Minas Gerais? Mas só uma dúvida geográfica aqui. Mas, de qualquer forma, falando sério do Corinthians, esse time é óbvio que esse time é um time condenado à Série B. Esse time é ruim. Mas não é porque o elenco só é ruim. O elenco é ruim. A direção é uma direção padrão Série C, porque na Série B, e eu conheço com alguma riqueza de detalhes, porque eu acompanho bastante Série B e trabalhei com Série B aí 4 temporadas seguidas. A Série B está cheia de ótimos projetos. Então, às vezes, o pessoal se surpreende com algum time, por exemplo, como o Cuiabá, que sai da Série B e se fixa na Série A sem correr riscos nesses anos todos. E então, isso deixa algumas pessoas ainda surpresas. Então, eu falo, não, quer dizer, é um clube que está muito bem estruturado, como é, por exemplo, o Mirassol, como é o Novo Horizontino. Então, e fora algumas camisas tradicionais que disputam a Série B, mas que estão se preparando para retornar, o Sport Recife tentando voltar, o América Mineiro sobe e desce, o Santos dormiu líder aí e tal. Aliás, o Carille, não sei se seria uma boa troca largar um líder de Série B para um provável futuro integrante de Série B, se não fizer muita coisa diferente. Então, veja, a direção do Corinthians não tem padrão Série B. Se você pegar qualquer um dos 10, 12 melhores de Série B e colocar essa direção do Corinthians para tocar esse time, o time vai desabar para a Série C. É muito ruim. E não é só essa. O Corinthians, essa é a terceira direção consecutiva que o Corinthians tem de padrão assim tenebroso. Mas então, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel nesse curto prazo. E aí vai o Corinthians, então, agora atrás de um salvador da pátria, tentar uma comissão técnica diferente, ir para o mercado, buscar um nome que possa dar uma sacudida, provavelmente pagando mais multas, fazendo contratos aí com rescisões milionárias, porque ninguém é bobo de assinar contrato com o Corinthians em meio a esse tsunami todo e não se calçar muito bem, e o muito bem que eu falo é com uma bela de uma multa rescisória. Então, o cenário é o pior possível. Não vejo, sinceramente, nenhuma solução no curto prazo. E só para falar uma coisa sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, quando repatriou o Gabriel Veron, eu fiquei em dúvida, porque eu achava o Gabriel Veron extremamente talentoso, um dos melhores que o Palmeiras, um dos mais talentosos garotos que o Palmeiras fez nesses últimos tempos. Aliás, ele foi o melhor jogador do Mundial Sub-17 de 2019. Mas no Palmeiras, além de uma série de problemas de contusões, o Gabriel Veron também tinha um histórico extracampo que não agradava muito o Abel Ferreira e a direção do clube. Por isso que naquele momento a Leila topou a proposta do Porto lá de 10 milhões de euros, quando muita gente no Palmeiras imaginava que ele valesse mais. E a Leila naquele momento falou, não, 10 milhões de euros tá bom e tal, né, porque já deu um pouco de trabalho, aquela coisa toda. Mas agora, de volta ao Brasil, com a cabeça mais no lugar, ele vai, de novo, começando a colocar em ação, colocar em campo o grande talento que ele tem. E aí eu acho que ele pode ser muito útil ao Cruzeiro. O Gabriel Veron que fez gol, o Matheus Pereira. Jogando muito. Esse é craque, hein? Esse é bom pra caramba. Esse joga muita bola. Agora, ô Vamp, na ausência de um treinador, tá? Alguns jogadores do Corinthians se pronunciaram após a partida para falar do momento complicado do clube. E aí, né, o Rodrigo Garro, ele foi sincerão.
Ele foi aquele cara sincerão. Ele afirmou que faltam palavras para definir o momento do clube que segue na zona do rebaixamento. Aí o Garro disse o seguinte: não tem explicação. A verdade é que é um momento difícil, que sofre o clube, que sofremos nós em campo também. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Nesse momento, não tenho palavras, porque depois de uma noite como essa, não há palavras. Não está funcionando. Não tenho muitas palavras nesse momento, só abraçar o grupo. Depois de uma derrota assim, é agora, hein? É agora. Depois de uma derrota assim, é difícil. Não quero dizer coisas que eu me arrependa depois. Olha aí, ó. É o Garro que acabou de chegar, já quase chutando o balde, por muito pouco ele não chutou o balde. E é o Corinthians, como a gente brinca aqui, né? O capitão, o Cruzeiro levando o Corinthians para a zona do rebaixamento. O torcedor só reza que esse Cruzeiro, que a gente está fazendo a metáfora aqui, essa brincadeira, não leve o time para a segunda divisão. Mas, Vamp, é cada vez mais difícil você achar que o Corinthians não vai cair com tudo isso que está acontecendo. A gente ainda vai mostrar aqui imagens do presidente. Foi um soco? Não foi, mas foi uma agressão a um torcedor. E na boa, o torcedor não estava mentindo em nada, tá? Você vê que não foi uma confusão, ele estava assim com o filho ali no balcão, ele deve ter brincado, como ele disse. Ele falou: vocês vão para a segunda divisão, hein? Não é coisa para um presidente... você vai ser o presidente do rebaixamento. Não é coisa para um presidente empurrar a cara de um torcedor rival saindo de um camarote. Ou seja, isso prova um descontrole do Corinthians dentro de campo, por essa declaração do Garro, e fora, com o empurrão do presidente no torcedor. A primeira declaração do Garro, primeiro ele tem que olhar também que ele veio contratado, um jogador importante, fez 2 golaços contra o Vitória, mas também aí ele toma um cartão amarelo, porque vai lá intimidar o garoto Estevão, do Palmeiras. Ele toma aquele amarelo ali. E ontem ele tomou um amarelo bobo também. Tá fora do próximo jogo. Ele podia falar: tomei 2 cartões de merda, bobo, que eu não fiz, não matei jogada, não fiz nada, e deixa o Corinthians na mão no jogo lá em São Januário, né? O próximo adversário do Corinthians é o Vasco. Então, quando o momento tá assim, tipo, você ainda tá... O Corinthians tá um jogo de sair do rebaixamento, mas fica ali sempre perto. Vai estar sempre perto. E o Corinthians não ganha 2 jogos seguidos há 600 dias. 1 ano e lá vai fumaça. Como é que é? 2 jogos seguidos pelo Brasileiro. Eu estava vendo ontem o pessoal falando na TV que não ganha 2 jogos há 600 dias. Desde 2022. Que o Corinthians não ganha 2 jogos seguidos. Foi com o Vitor Pereira. O brasileiro não conseguiu fazer isso nenhuma vez, então eu tinha isso. Não. Cara, 2 jogos seguidos. É ridículo. Um brasileiro. É o Vasco numa draga desgraçada, ganhou 2 jogos seguidos agora. Ganhou do Fortaleza e ganhou do Inter. Inter. E ainda pega o Corinthians em casa, capaz de fazer 3. Então, quer dizer, tem isso também, pesa isso também. A gente tá falando desse time, olha só quanto tempo tem. E com outros jogadores. 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Não foi... você vai continuar? Não, em relação ao presidente, tudo bem, não foi um soco nada, mas desequilibrar, né? Deixa o cara falar, passa, tá cheio de segurança. E é isso, tá na zona de... O Cruzeiro outro dia tava vivendo isso. Ficou quase 3 anos na zona de... né? Na Série B, né, Pedro? Subiu no 3º ano. Ela é gozada pra caramba, agora veio dos caras, tá com dinheiro, o presidente que assumiu lá novo, dono, trouxe reforço, vai ter essa gozação. Agora, é aquilo, não foi só o Garro que desabafou, tá? A gente tem o Romero, né? Também, o camisa 11 disse que o Corinthians precisa melhorar em tudo. O Romero disse isso, tá? A gente tem aqui a fala do Romero, vamos botar aí a fala do Romero na tela, que ele diz o seguinte: temos que melhorar em tudo. É o campo, é a diretoria, na escolha do treinador. Todos têm que colaborar. Todo mundo tem que subir nesse barco. Olha o barco de novo aí, ó. Olha o Cruzeiro aí do capitão pilhado, ó. Pra sair dessa situação junto. É trabalhar, ter autocrítica. Todo mundo junto pra sair dessa situação. Acho que quanto mais tempo a gente tiver com o novo treinador, melhor. Vamos esperar a definição do nome pra comprar a ideia dele.
Não temos tempo de esperar muito. Temos jogo já na quarta-feira. Temos que focar, descansar para pensar no Vasco, que vai ser um jogo difícil. Não vai ser só um jogo difícil. E daqui a pouco, Vanderlei Nogueira, não dá nem para dizer que vai ser confronto direto. Porque, com a vitória do Vasco, o Vasco venceu o Internacional fora de casa. O Vasco vai para 17 pontos. O Vasco já tem 5 pontos a mais que o Corinthians. Ou seja, se o Vasco ganha do Corinthians, e me desculpa, o Vasco é favorito. Né? Muito. O jogo é aonde? No Rio, São Januário. O jogo é em São Januário. Então o Vasco é muito favorito. O Vasco já fica aí a 8 pontos do Corinthians. Então é uma situação muito complicada. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Vale lembrar que esse Vasco que venceu o Internacional agora, Vanderlei, fora de casa, em casa venceu o São Paulo por 4-1. São Paulo que está em uma fase maravilhosa com o Zubeldia, por sinal, pode me pedir desculpa quando você quiser nesse programa, porque o Zubeldia segue galopante. O Zubeldia segue avassalador. Se você, Piperno, quiserem me pedir desculpa aqui publicamente, eu vou aceitar com toda a humildade que eu tenho. Eu sei. Porque eu sou uma pessoa humilde. Não, marca por isso. Né, Vanderlei? Agora, que situação do Corinthians. Porque daqui a pouco nem dá pra dizer que é um confronto direto contra o Vasco. E outra, presidente agredindo o torcedor, jogadores desabafando. É a crise cada vez mais forte no Corinthians? Já mostra um certo descontrole, Vanderlei Nogueira? É um momento, certo não, quase total, né? Agora você foi menos humilde. Quase total, é uma coisa complicadíssima o Corinthians. É um grandão que está vivendo um momento, talvez, um dos piores da sua história. Eu sempre, por uma questão de justiça, quero destacar sempre isso, porque eu acho que a gente não deve esquecer as coisas, até para valorizar o que vem pela frente, né? E ajuda, inclusive, a você errar menos. O Corinthians vem de um verdadeiro terremoto, que durou 2 ou 3 gestões. Esse presidente atual, que está fazendo pouca coisa, a meu ver, para sair dessa turbulência toda, tem 180 dias, né? 6 meses. 6 meses de trabalho, de um pacote terrível que ele recebeu. Até agora, fez muita lambança. Está tentando resolver. A boa notícia dos últimos dias foi ter pago os atrasados com o departamento de futebol do Corinthians. Fundo de garantia, essas coisas todas. Tinha uma dívida aí que foi revelada com o Arthur, né? Esse jogador, 40 parcelas atrasadas. Desde 2020, 40 parcelas atrasadas. Então, ele pegou, o que não faltou para essa nova administração é pepino, é problema para resolver. Isso é uma grande verdade, você tem que reconhecer quando você analisa o momento atual. Ele está fazendo pouca coisa, pelo menos visível, para sair desse buraco todo. Deve ter muita casca de banana no caminho, eu acredito nisso. Ele tem falado, tem dado ilusão que não deveria dar para a torcida, sem dúvida alguma. Fez muita lambança, mas que claramente, para mim, estão colocando várias cascas de banana na frente dele, não tenho dúvida.